Vamos lá então, como é bom estarmos conectados juntos aqui, líderes do futuro. Esse primeiro módulo, autoliderança. Vamos lá então para a nossa continuação dessa aula sobre vencer a procrastinação. Poder de um líder em ação, vença a procrastinação, segunda parte. Essa é a nossa 7ª aula, ok? Vamos lá então. Procrastinação é um comportamento comum, nós falamos na aula passada a respeito disso, psicólogos têm estudado o nível de comportamento psicológico das pessoas que desenvolvem o hábito da procrastinação. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a procrastinar, a empurrar com a barriga, empurrar para outro dia, deixar para depois aquilo que deveria ser feito agora. Não por menos há tantos líderes cansados, pessoas estressadas, sem sono, pessoas sofrendo de insônia, pessoas sofrendo com depressão, pessoas sofrendo de um monte de situações porque se sentem muito acusadas quando não conseguem desenvolver as tarefas, atividades, os trabalhos, resolver os problemas como deveriam resolver. Será que há alguma solução para isso? Eu dei um exemplo aqui, na aula passada sobre exercício físico, o que é muito bom para a sua saúde, tanto física quanto mental, mas muitas pessoas não conseguem esse nível de performance para sair da inércia e resolver aquilo que tem que ser resolvido. Eu quero dar para você aqui então hoje algumas chaves especiais de como você pode e deve vencer a procrastinação na sua vida e na sua liderança. Né? Muitas pessoas caem na tentação facilmente, muitas vezes, e abandonam as tarefas do primeiro contratempo. Essa é a diferença entre estar interessado e ser comprometido. Pessoas interessadas, elas param no primeiro contratempo que aparece na sua frente. Pessoas comprometidas, elas vão mais a fundo, elas dão o seu melhor, elas atacam aquela situação, compreendendo o porquê estão fazendo, elas estabelecem prazos, elas estabelecem uma agenda, estabelecem um projeto, elas realizam aquilo que está proposto a ser realizado naquilo que tem que ser feito, no seu dia a dia, na sua organização, na sua empresa, no seu trabalho, ou seja, aonde elas estiverem. Vamos lá então. Quem está só comprometido nunca atinge resultado nenhum. Será que há alguma tática de como nós podemos resolver as atividades e as tarefas e parar com essa enrolação? Primeira coisa, importante fazer 3 perguntas. Eu posso resolver isso agora? Essa situação, essa atividade, eu posso resolver agora? É o conserto do carro, é uma atividade no seu trabalho, é um passeio, é uma conversa, é um almoço, é um jantar com alguém, é uma solução que você tem que fazer na sua casa, uma construção, uma reforma, é uma reunião com a equipe de parceiros comerciais, é uma visita empresarial. Ou seja, são tantas situações. Isso está na sua frente agora. Você pode resolver isso nesse exato momento? Caso leve mais tempo do que você imaginava, parta para a pergunta número 2. Qual a primeira atitude para dar andamento a essa tarefa? O que eu preciso fazer? Eu já tenho as ferramentas necessárias para resolver essa situação? Defina como começar e cumprir essa tarefa. Aí então você vai fazer a terceira pergunta. Será que posso incumbir alguém na tarefa? Eu posso contar com alguém para me ajudar nesse desenvolvimento? Se são coisas, por exemplo, profissionais, você tem uma equipe, você pode delegar para alguém da sua equipe resolver essa situação? Ou será que é só você que consegue? Se for uma atividade, por exemplo, que depende da sua assinatura, você tem por acaso uma procuração, tem alguém que te representa, tem alguém que pode ir no seu lugar, se é uma atividade familiar, se é uma viagem, se é uma situação financeira, por exemplo, tem alguém que pode fazer no seu lugar? Caso não, então você tem que atacar essa situação, porque ela se tornou mais do que uma necessidade, ela se tornou urgente. Você então precisa fazer. Caso não confira sua agenda para encontrar um horário para acomodar essa atividade. Então encontre esse momento, encontre essa ocasião para realizar aquilo que tem que ser realizado. Agora eu quero dar para você aqui então algumas chaves importantes, alguns passos para acabar de vez com o hábito da enrolação e para ter mais tempo para aproveitar a sua vida. Eu vi essa frase de um cara muito famoso do ramo executivo, corporativo, Tim Galloway, um dos pais do coaching, pais da liderança moderna. Ele dizia o seguinte, que executivos são como atletas de gravata. Executivos precisam relaxar. Gestores, administradores, líderes de grandes corporações precisam ter essa sensação de que são atletas, mas precisam também de relaxar. E esse relaxar significa
ter cumprido tudo aquilo que era necessário ter sido cumprido na empresa, na organização, ter atingido alvos, ter atingido objetivos, batido as metas, mas depois também relaxar. Você quer esse nível de vida? Você quer, como líder, ter esse nível de contentamento e satisfação? Então vamos a 20 passos para acabar com a procrastinação de uma vez por todas. Primeiro, defina prioridades. Entenda a importância das atividades da sua vida para atingir objetivos. Sendo assim, te ajudará a deixar de adiar tarefas. Prioridade significa: eu vou dar atenção àquilo que eu tenho que fazer e vou tirar a minha atenção daquilo que eu não devo me envolver. Prioridades envolvem situações e também pessoas. Eu preciso ter foco. Foco no que eu vou fazer, mas foco também naquilo que eu não vou fazer mais. Segundo passo, mantenha o seu foco. É o segredo do sucesso. Sêneca é que disse: se você não tem rumo, nem o melhor dos ventos vai te ajudar. Você precisa saber aonde está e para onde está indo. Qual é o seu foco? O seu foco é vencer a procrastinação. Então já comece a declarar: eu sou uma pessoa de resoluções. Já comece a falar para você mesmo: eu sou uma pessoa que resolve, eu não sou uma pessoa que enrola, eu sou uma pessoa resolvida, eu sou uma pessoa que tem tempo. Para de falar que você não tem tempo, agora mantenha o foco. De que maneira? Classifique as suas atividades, classifique as suas obrigações. De que maneira que você vai classificar as suas obrigações para ter foco? Importantes. Primeiro nível de atividades, aquelas que são importantes, devem ser o foco porque trazem benefício. Eu poderia dizer que tarefas importantes são tarefas de prevenção de dor. Por exemplo, você está percebendo lá na sua casa que o chuveiro está começando a dar sinais que vai estragar. Você vai esperar queimar o chuveiro para arrumar? Não. O que você vai fazer? Você vai já trocar esse chuveiro antes dele queimar. Você já está prevenindo de ter uma dor depois. Você ganha alguma coisa? De certa maneira, sim. Mas você já está se prevenindo de um problema ainda maior. Pode ser que alguém se machuque, pode ser que alguém tome um choque e você vai ter um bem seu ali estragado e vai ficar, de repente, sem água quente para você tomar banho. Então, já troque o seu chuveiro antes dele queimar. É uma tarefa importante, é uma prevenção de dor. Tarefas urgentes. O que significa isso? Significa que o prazo está vencendo e você deve atacar imediatamente. Tarefas urgentes, eu poderia dizer para você que elas são tarefas de obtenção de ganho. Como que você ganha com isso? O seu carro estragou de repente. Não adia o conserto. Você deveria ter feito antes, não fez. Agora, aquilo que era importante se tornou urgente. Trocar uma correia dentada, por exemplo. Dá para você esse exemplo aqui simples de você entender. Deveria ter sido trocada lá com 100 mil quilômetros. Não trocou, mas agora que está dando sinais claros que ela vai arrebentar, o mecânico já disse: vai arrebentar a sua correia, você precisa trocar agora. Era para ter sido trocada com 100 mil quilômetros, você não trocou, agora já são 110. Troque o mais rápido possível antes que você tenha um problema maior no seu motor, do seu carro. Só para dar um exemplo. Você vai ganhar alguma coisa com isso? É claro que vai. É uma tarefa aí de obtenção de ganho. Não é só de prevenção de dor, mas de obtenção de ganho. O que você vai ganhar com isso? Não ter que trocar o motor do seu carro. Só isso, né? Circunstanciais. O que significa isso? São compromissos que não têm nenhuma relação com o seu projeto pessoal. Você tem um foco hoje. Fazer uma reunião executiva, reunir a sua equipe de vendas, estar com esse pessoal, fazer um investimento, fazer um treinamento com eles. Então não se envolva em mais nada que aparecer ao longo do seu dia. O que são atividades circunstanciais? É gente que aparece, manda para você um recado, manda para você uma mensagem. Ah, vamos ter uma atividade assim. Ah, vamos ter um evento assim, vamos ter um lazer assim. Você já tinha um compromisso. Não assuma outros que você não vai ser capaz de cumpri-los. Terceiro passo, estabeleça prazos. O quê? Sem quando é igual ao nunca. Quando é que você vai fazer isso? Vai começar quando? Lembre-se, você não pode ser uma pessoa só interessada, tem que ser comprometida. E ser comprometida significa ser comprometida consigo, com a sua equipe, com a sua organização. Então estabeleça um prazo. É essa semana? É semana que vem? Não importa, mas tem que ser estabelecido um prazo. Quarto, pense por etapas. Não tem como você fazer tudo de uma vez. Lembre-se, você não pode comer o elefante todo de uma vez. Vai fatiando esse elefante em pequenos pedaços, até que você seja capaz de engoli-lo. Entende? Para ficar menos assustadoras, né? As atividades, divida as tarefas em passos rápidos de cumprir. Pense a curto, médio e longo prazo, para você não se cansar e não se frustrar quando você não conseguir realizar aquilo que tem que ser realizado. Faça uma lista diária
eu tenho um costume, quando eu chego na minha mesa do meu trabalho, ou eu estou desenvolvendo algum projeto pessoal, eu faço a seguinte coisa, eu anoto aquilo que eu tenho que fazer. Pelo menos 10 atividades ao longo do dia. Aí eu separo aquelas tarefas que são urgentes, aquelas que são emergenciais, aquelas que são importantes, aquelas tarefas que vão me trazer obtenção de ganho, aquelas que vão me prevenir de alguma situação problemática, né? Então eu separo pelo menos aquelas atividades e vou ticando ao longo do dia a partir do instante em que eu conseguir realizá-las. Faça isso. Antecipe urgências. Elas vão aparecer situações em que você vai ter que sair de um ponto da cidade para o outro, para levar alguém, para socorrer alguém, para ajudar alguém, para fazer um pagamento, para socorrer uma situação emergencial. Se prepare para esses momentos. Separe um período do seu dia para resolver essas situações, porque elas vão aparecer. Quer você queira, quer não. Seja realista. Não tem como você abraçar o mundo. Faça uma coisa de cada vez. Livre-se desse complexo de Deus. Você não consegue resolver o problema de todo mundo. Você não consegue ouvir todo mundo. Você vai ter que mais cedo ou mais tarde aprender a dizer não. Líderes excelentes são capazes de dizer não. Você não consegue atender o chamado de todo mundo. Seja realista. Não confie na sua memória. Anote. Seja no bloco de notas do seu celular, use algum aplicativo, escreva num papel, numa agenda, use o que você quiser usar. Coloca ali no painel do seu carro, coloca na sua geladeira, coloca lá na sua mesa, no seu escritório, em algum lugar que você possa lembrar. Não confie na sua memória. Seja alguém não dependente de uma agenda, mas conte com uma agenda para que você não tenha que contar só com a sua mente. A sua mente não foi feita para guardar coisas, foi feita para pensar. Premisse, a partir do momento que você consegue realizar uma tarefa que já estava ali há dias sem ser realizada. Vai se premiando, vai celebrando. Olha, consegui resolver isso aqui, maravilha. Vou partir para a próxima etapa. Antes eu vou passar aqui, vou tomar um lanche legal, 5 minutinhos, vou tomar uma água, vou tomar um café, vou ter aqui uma conversa rápida, vou dar uma relaxada. Vai celebrando e vai se premiando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, para você ter mais ânimo, mais motivação. Ou seja, esse senso de autossatisfação, esse senso de contentamento, ele vai encher seu coração de paz e tranquilidade para realizar outras tarefas que você estava tendo dificuldades. Repita para você mesmo, é só começar. Para de dizer, eu não consigo. Comece a dizer, é só começar. Uma declaração, é uma fala de comprometimento com você mesmo em relação àquilo que você tem que fazer. Faça uma coisa por vez. Estudos revelam que quem faz várias atividades ao mesmo tempo tem um desempenho ruim em todas. Tem gente que quer abraçar o mundo, quer fazer tudo de uma vez. É melhor você fazer um pouco de cada vez do que tentar fazer tudo de uma vez só e no final das contas não fazer nada. Faça uma coisa de cada vez. Realize uma tarefa de cada vez. Livre-se do vício do e-mail. Poderia dizer para você, livre-se do vício do e-mail, livre-se do vício das redes sociais, livre-se do vício do aplicativo, do WhatsApp, das mensagens. Livre-se desse vício. Isso rouba as suas energias, isso drena as suas forças. Você não é capaz de realizar nada enquanto você estiver desconcentrado nessas atividades intermináveis e são circunstanciais. Resista às redes sociais. Se necessário for bloqueie a sua internet. Não vai te fazer mal nenhum. Eu sei que muitas pessoas utilizam para o trabalho. Você fica ali no chat o tempo todo conversando com o fornecedor, com o cliente, com alguém dos recursos humanos, com o desenvolvedor, da tecnologia, alguma coisa do tipo, mas bloqueie pelo menos aquelas conversas que você sabe, daqueles grupos intermináveis que ficam o tempo todo mandando para você imagens, mandando vídeos, e aí você entra naquele vídeo, daqui a pouco você vai para outro, vai numa rede social, participa de uma enquete, vai para um dado de uma promoção que acabou de chegar para você, de uma viagem, de um restaurante chique, alguma coisa do tipo. Livre-se desse vício, ou você não será uma pessoa altamente produtiva. Mantenha a ordem. Conte o tempo. Ajuda a perceber que gastamos muitos mais minutos do que pensamos com distrações em cumprir certas tarefas que são simples, né? Muito mais rápido do que nós poderíamos imaginar. Conte o seu tempo. Olhe no relógio. Perceba-se onde você está. São 10 horas da manhã e você não fez nada ainda. Já está dando 3 horas da tarde, já passou o almoço, já faz horas e você não desenvolveu nada ainda. Comece também a se exigir um pouco mais. A regra dos 15 minutos é o tempo para fazer as coisas chatas, arrumar a casa, manter a ordem, arrumar o seu escritório, arrumar a sua mesa. É aquele período, tenha também aquele período assim do desconfortável, aquele período da inquietação, aquele período chato, geralmente 15 minutos. Chega no seu trabalho, organiza as coisas,
põe os papéis no lugar, põe as pastas, né, responda as mensagens que for necessário responder, fale com quem tem que ser falado, ou seja, se organize dentro desses 15 ou 20 minutos chatos de todo o começo do dia e todo o término. Deixe a sua mesa, o seu escritório, tudo organizado para o dia seguinte. Tenha uma rotina de excelência. Não basta ter uma rotina, é preciso ter uma rotina de excelência. Crie hábitos. Crie hábitos. Invista na rotina de organização por várias semanas até que isso se torne algo automático. Eu costumo usar aquela regrinha do 7, 21 e 90. 7 dias você estabelece uma determinada disciplina. Discipline-se naquelas coisas chatas, aquelas coisas desconfortáveis que trazem mudanças. 7 dias, disciplina. 21 dias você cria um novo hábito. 90 dias aquilo já se tornou um estilo de vida. São coisas que você já faz automaticamente. Você vai se perceber sendo premiado e você vai celebrar um novo estilo de vida e de gestão da sua liderança. Valorize o lazer. É muito importante também que você tenha essa disposição. Reserve horários para se divertir. É importante que você tenha uma dosagem certa de atividades, tarefas, busca de informações, atualizações diárias, com também aquele período de lazer. É o momento de você arejar, respirar, é o momento de você extravasar, aliviar o estresse, praticando um esporte, uma corrida, ciclismo, futebol, seja lá o que for que você goste de fazer, um hobby, um passeio, tá certo? Algo bem agradável para você, para as pessoas à sua volta, à sua equipe. Isso é fundamental, você ter esse equilíbrio, essa dosagem correta. Por fim, perdoe-se. Sabe aquele momento que você enrolou, aquele momento que você passou onde não deveria ter passado, aquela conversa, aquela resenha ali com os colegas de trabalho, naquele ambiente da organização? Tudo isso eu sei que rouba e drena suas energias. Mas se tiver acontecido com você, não desista, continue, persista, persevere, porque você vai organizar o seu tempo. Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado nesses passos que nós entregamos para você aqui agora sobre como vencer a procrastinação. E eu desafio você a colocar tudo isso em prática, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai ser mais uma pessoa sufocada pelas atividades que estão te entulhando problemas, estresse, nervosismo e improdutividade. Líderes do futuro são pessoas que vencem a procrastinação. Aquele abraço e até o próximo módulo. Espero você.